Galera, o vídeo de hoje testando uma nova placa aqui para a minha Bambolab A1 Mini. Eu que gostei muito da primeira placa da CryoGrip, né? A Frostbite, que ajuda demais, né, na parte de mais segurança, mais aderência numa temperatura mais baixa. Gostei tanto que comprei para minha pequenina aqui. Então vou mostrar para vocês esse teste de hoje na CryoGrip Glacier, que é um modelo bastante interessante também para vocês darem uma conferida. Então fica ligado aí. Então já instalei a bichinha aqui, já fiz a calibração e estou usando aquela opção do Bambu Studio que chama Bambu Cold Plate Super Track, né? Tô vendo aqui que ela vai trabalhar a 45 graus, né? Diferente dessa aqui que eu consegui uma Cold Plate, ela trabalha a 35 graus, tá? Então eu não pesquisei a fundo se a gente consegue ajustar isso para a Mini. Então se alguém conseguiu numa temperatura mais baixa, comenta aí. Mas se comparado à Hot Plate, ali a gente está tendo mais de, vamos dizer, de 30 graus praticamente mais baixo. E aqui um pouco mais 20 graus, né? Então bastante interessante. Vamos testar a aderência dessa bichinha aqui, né? Da Glacier, né? Lembrando, este aqui é o modelo Glacier e esse é o modelo Frostbite da fabricante CryoGrip. Há diferenças, tá? Essa aqui é uma placa fria indicada para materiais PLA e PETG, tá bom? E a manutenção dela é apenas água e sabão neutro, né? Para você limpar. Essa aqui, ela já trabalha além do PETG e do PLA, também é um ABS, né? Porém, além de você limpar ela com água e sabão neutro, você também pode utilizar aquele álcool isopropílico, né? Bom, isso tá na documentação ali, na especificação da placa, né? Então isso é bastante interessante, né? E aí ela tá fazendo a primeira aí, vamos dizer, as calibrações, aí os ajustes para iniciar esse projetozinho aqui. É uns bonequinhos chaveiros que eu vou estar imprimindo nela, né? Então é exatamente isso que eu tava falando aí, ó. Tá vendo? Ó lá, Frostbite, que é da minha A1 combo lá. Ela trabalha de 35, né, até 70 graus, dependendo aí a necessidade, né? Bom, e já a Glacier, ela trabalha aí, né, com 45 graus no PLA, que aí é o que realmente tá ajustado aí, e ela vai começar utilizando aquela opção do Bambu Studio, né? Basicamente eu tô fazendo o mesmo molde, né? Aqui é um bonequinho, é o mesmo que eu tô fazendo lá, só que tô precisando de uma quantidade maior desses bonequinhos aqui, e aí eu tô dividindo a carga entre as duas, né? Então a Frostbite tá aqui indo muito bem. Então legal que a gente não precisa de trabalhar com brim nessa placa aqui, né? Mas, né, eu já tive alguns mínimos problemas aqui com uma peça ou outra, mas muito menor do que a Hot Plate, tá? Então também o fabricante indica que pela a Frostbite você não precisa de utilizar o brim, que é aquele contorno para reforçar. Já na Glacier, né, conforme aquele manualzinho ali, eles indicam o brim para peças mais delicadas, peças que a gente possa estar tendo problema. Então peças que tá soltando nessa plate aqui, vocês podem ativar o brim externo ali para ajudar no apoio, né? Até porque ela tá 10 graus mais alto se comparado a Frostbite ali, né? A diferença é legal que dá para notar aqui na bordazinha, tá vendo? Olha lá para vocês verem, tá? Onde está a CryoGrip. E a Glacier, ela é furada. Ela é furadinha. Olha lá. Mesma versão dessa placa para A1, né? A1 maior, que é essa, ela é furadinha. Então dá essa diferenciação. Quando você for comprar ela aí nos e-commerce, só tem essa diferenciação. Elas têm diferenças. Então essa é a vantagem, que você pode rodar um ABS nela, tá? E essa aqui somente PLA e PETG. Mas está indo muito legal no primeiro teste aqui, ó. Esse modelo eu decidi não colocar um brim também. Tá bacana. É um testezinho em um pouco mais de 1h30, né? Com meu PLA, tô utilizando PLA nos dois
nas duas impressões aqui e a gente vai ver como que vai ser, né? Essa aqui um pouquinho mais quente, né? 46 graus ali que a impressora ajustou, mas nessa média, por PLA, né? E aqui tá incríveis 35 graus, né? Então a placazinha mais suave, mais fria. Isso ajuda também a que tem algumas peças que acaba derretendo, né? Eu tive problemas com essas caveirinhas aqui, ó. Você que já imprimiu, essas bichinhas aqui tá faltando pedaço porque derretia. Simplesmente na hot plate a 65 graus, na hora que eu ia tirar, já estava derretido ou solta, né? Não foi nem problema de aderência, mas esquentou demais e derreteu, né? E aí eu não tenho esse problema fazendo agora com as placas frias aí, ó, né? Olha que legal. Então tá indo muito bem. A gente tá aqui com 5 unidades, frente e verso, né? Com a travazinha. E aqui eu tô fazendo apenas, se eu não me engano, 2 pares aqui só frente, né? 2 ou 3, mas bem legal até agora desse primeiro teste. A gente fica bastante confiante, né? Com essa belezura aí, ó, a Glacier da Giro Grip, né? Inclusive tem no canal aqui testes que eu fiz, tá? Com essa placa, quando eu iniciei com ela. Então, quiser saber como que essa placa funciona aí para sua Bambolab A1, tem vídeo aqui no canal para essa placa aqui, beleza? E a gente testando essa aqui agora então, hein? Vamos dizer, primeira vez, né? A placa perdendo aí a sua virgindade aí, ó. Ficando a todo vapor. Então é 3 pares mesmo, né? Olha lá. Diferença grande de tamanho, mas ajuda demais essa pequenininha aqui, ó. Tá me ajudando demais. Foi até bom aqui, ó. Eu tive problema com esse chaveirozinho aqui, ó. Na hot plate, na PEI da Bambolab. A gente tem aqui a parte de baixo, né? E a parte da frente. Eles juntam. Mas olha lá, na hora de fechar, descolou, ó, derreteu. O trem foi mal. Tava. Não fixou bem a aderência. Não sei o que aconteceu. Mas olha lá, não fechou. Tá vendo? Aí eu acabo não conseguindo fazer o chaveiro. Já do jeito certo ela fica assim, ó. Então eu fiz na hot plate da Bambolab, a PEI texturizada. Eu consegui aqui fazer 2 ok, ficou certinho. E perdi os outros 2, ou seja, 50% perdido do trabalho por causa da hot plate aí, a PEI, né? E aí a gente agora testando essa aqui, eu acredito... Não, só nessa primeira camada, que é a mais importante, eu já tô vendo uma melhoria muito grande se comparado à hot plate. Já nesse chaveirinho aqui, na primeira camada, aonde vai a argolinha do chaveiro, ela já tava meio arregaçada já. E aí acabou de ficar pior quando ela foi fazendo as camadas superiores, e aí fez aquela deformação que vocês viram ali. E acabou que não fechou, né? Então eu acredito muito aqui que aqui vai rodar bacaninha, vai ficar show de bola aí. Galera, então tá aí, ó, perfeito, maravilha, olha, tudo nos seus devidos lugares, os pininhos não soltaram, ó, costuma dar muito problema isso aqui, né? Sem a brim, não usei brim aqui, bem feito, olha, bem desenvolvido aí, olha a plaquinha então da Glacier, da, né, Giro Grip, Cryo Grip Glacier. Então esse foi mais um vídeo aqui da minha jornada da impressão 3D. Espero que tenha ajudado você. E se você já usa essa placa, deixa nos comentários aí como tem sido a sua experiência. Fico então esperando vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço, valeu!